Estamos começando mais uma cast. Esse é do episódio número 39, não é? Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, faz parte da minha vida. E nós vamos conversar, né, como o seu cabelo revela sua identidade. Estamos aqui hoje com o cabeleireiro, né? Pedro Coelho. Deus Oi, abençoe, pessoal. Pedro. Obrigado. Uma honra poder estar aqui. Eu Toda acho minha. que falar desse jeito é até um clichê, mas de verdade me sinto honrado. De verdade. E Poder eu também. compartilhar um pouquinho é uma delícia. Gostei, uma delícia. É, sim. Olha, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, quero agradecer os nossos patrocinadores, o OH Produtora, criadora de conteúdo audiovisual de alta qualidade. Esse estúdio aqui que vocês estão vendo é da OH Produtora. Que Deus abençoe grandemente. E a assessoria de marketing Pic Plus Company, por ajudar empresas em orientações para aumentar suas vendas, não é? E eles trabalham de uma maneira muito, mas muito legal. E você não vai se arrepender, porque a Marketing Plus, não é? Assessoria de Marketing Pic Plus Company, ela faz a diferença na sua empresa, tá bom? Olha, Pedro, para começarmos, né, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de saber, não é, o que te inspirou a você escolher essa profissão e dominar nessas técnicas de corte. Eu mesmo tenho prova disso, né? Você é o meu cabeleireiro, graças a Deus. E você trabalha também, né, com cabelos crespos, né, e cacheados. Você sente que isso vai além de um simples trabalho? Com certeza. Eu sou cabeleireiro já tem 18 anos. Eu venho de uma família de pessoas que têm muita habilidade em trabalhar com as mãos. Ô, ô, Minha avó, ô, 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 Pedro, você começou muito jovem, né? Porque muito você é jovem. jovem. Sim, eu comecei com 15 anos. Brincadeira, muito novo 15 mesmo. anos. E isso, 15 anos, eu comecei a fazer os meus primeiros cabelos e com 17 eu comecei a trabalhar profissionalmente com carteira assinada. Mamãe Maravilha. foi lá no salão assinar por mim, porque na época eu não podia assinar. Mas essa coisa de trabalhar com as mãos é algo que sempre me encantou. Minha avó era costureira, artesã, minha mãe é costureira também. Eu não fui para Maravilha. costura, mas fui para costura de cabelo, de Verdade. mechas, Mexendo com né? as mãos, né? Exato. Eu adoro artesanato de uma forma geral. Eu Eu acho gosto bonito de também. fazer. Eu sei crochetar, eu sei fazer colagens, eu sei trabalhar com Maravilha. madeira. Maravilha. Só que aí a gente foi pro cabelo, né? Na verdade, essa coisa do não somente trabalhar com as mãos, mas o transformar. Eu gosto muito de poder, com as minhas mãos, fazer uma coisa que está de um jeito se tornar outro jeito. Aí é maravilhoso, né, É o Pedro? toque, é o que me Ah, é satisfaz. bom demais, né? O brilho no olho do Pedro acontece exatamente nessa hora, quando eu É. consigo criar transformações. E você vê que a gente fica assim, tudo boba, né? Naquela alegria. Poxa, era assim mesmo que eu queria, Pedro. Essa conexão é difícil de estabelecer assim a ponto de eu conseguir decifrar que a cliente ela não é obrigada a entender sobrenomes técnicos, É né? verdade. Mas é bacana demais. Aí quando a gente consegue ali ligar, né, com o emocional da cliente e tudo mais, eu consigo interpretar o que que ela tá querendo e eu consigo entregar uma satisfação imensurável. É muito Maravilha. legal. Maravilha. Olha, muitas pessoas encontram, né, sua autoestima ligada à imagem pessoal, incluindo o corte de cabelo. É impressionante como o seu trabalho pode impactar, não é, a autoestima das pessoas. Como você vê a relação entre o corte de cabelo e a imagem pessoal de alguém? Há alguma história que você possa nos contar também, não é, relacionado a isso? Sim, é, é absoluto. O relacionamento que a mulher especificamente tem com o seu cabelo é altamente emocional. Sempre que uma mulher está prestes a ir para um novo emprego, ela quer mudar o cabelo, né? Quando ela termina um relacionamento, ou até mesmo quando ela está conhecendo alguém, muitas vezes ela quer aprimorar, né, essa aparência. E o cabelo é disparado um dos primeiros itens que ela coloca na lista para fazer mudança. É uma forma de você externar algo que você está sentindo por dentro. Existem clientes que acabam usando o cabelo para tentar mudar do lado de fora uma coisa que ela está tendo dificuldade de mudar dentro.
Então, são algumas clientes que fazem pequenas substituições. Eu vejo muitas clientes chegando com autoestima extremamente baixa por conta de problemas de relacionamento, às vezes no trabalho e tudo mais, e elas querem fazer a mudança no cabelo para tentar virar essa chave, como se fosse o start. Já tem outras que já tomaram decisões importantíssimas, estão prestes a dar um passo. E elas querem externar esse novo momento da vida delas através do corte de cabelo e do cabelo de uma forma geral, que vai da forma, cor também. Então, assim, o emocional da mulher está muito ligado ao seu cabelo. E a forma com que nós, cabeleireiros, conseguimos traduzir isso em cor, forma e o corte de cabelo, isso é muito significativo. Então, assim, tem total, absoluta sinergia, assim. E um dos casos mais interessantes que a gente tem foi um dos nossos virais. A gente tem uma página no Instagram do nosso salão, não, que é o Aju Beauty Concept, né? E lá a gente faz postagem de alguns trabalhos que a gente faz, né? Nós temos o orgulho de dizer que as nossas clientes são as nossas modelos, então a gente não paga modelo, a gente não pega estereótipos de beleza, a gente perfeito. usa a beleza que as nossas clientes têm a oferecer, Verdade. casos reais, de mulheres reais, né? Que não estão entupidas de photoshops É ou verdade. estereótipos de beleza. E eu acho isso incrível, eu acho isso um mérito, sinceramente, quando eu olho muitos outros profissionais que têm Maravilha. aqueles feeds impecáveis, mas só de meninas que estão muito fora da realidade da mulher urbana, Isso né? mesmo. Então a gente usa mesmo, a gente não faz maquiagem, a gente usa a imagem da cliente como ela chega. Natural, né? Exato. E uma delas foi o nosso primeiro viral na internet. Nós já estamos aí batendo mais, eu acho que quase 3 milhões de Hum, visualizações no Instagram, que foi uma menina que foi para virar uma chave. Ela estava há um ano sofrendo de depressão. Esse um ano fez com que ela ficasse muito tempo reclusa dentro de casa. Ela tem um cabelo naturalmente crespo hum. e ela fazia alisamento nesse cabelo. E quando ela finalmente conseguiu superar isso e saiu de casa a primeira vez, a mãe dela fez questão de levar ela lá no nosso salão e disse assim: Olha, Pedro, ela conseguiu sair do quarto agora. E durante esse um ano, ela ficou sem fazer química nenhuma no cabelo. Você tá vendo que a raiz está totalmente natural, crespa, natural, e o restante tá com alisamento. E ela olhou para mim e disse assim: Mãe, já que eu tô saindo desse momento tão difícil, eu queria ressignificar. Eu queria ter um encontro comigo mesmo. Cara, isso foi assim, de um nível de responsabilidade para mim, como Verdade. cabeleireiro, absurdo. Porque eu tava pegando uma jovem, acho que ela tinha, na época, eu acho que já tem um ano, quase 2 anos que isso aconteceu. Ela tinha ali por volta de uns 22 anos. E ela estava em um momento extremamente frágil. Ela estava recém-curada de um processo de depressão que só quem passa sabe. Eu nunca É. passei, graças ao Senhor, mas é intenso. E aí, naquele momento, ela disse assim: Eu quero me reconectar. Eu quero parar de tentar agradar os outros e olhar um pouco mais para mim. Por que eu estava alisando esse cabelo? Por que que eu não conseguia ver beleza no que Deus me deu? Então ela ressignificou. E olha, tá tudo bem. Eu sou o cara que vai alisar o cabelo da cliente se isso faz bem para ela e o cara que vai apoiar 100% a cliente se ela quiser voltar para o natural, porque a Isso. minha missão não é vender um rótulo de serviço. Eu sou especialista em cabelo cacheado, então eu não aceito pessoas que fazem alisamento. Não, eu sou cabeleireiro. A minha matéria-prima é cabelo e eu estou aqui para te oferecer o melhor dentro daquilo que te faz bem e que é possível. Então, quando ela chegou na minha cadeira, ela disse: Eu quero fazer o Big Shop, eu quero cortar na emenda e tirar tudo que tem alisamento e deixar o meu natural. E aí foi onde a gente teve a experiência, uma das nossas experiências mais profundas e mais, assim, envolventes. No momento em que eu dei a primeira tesourada, a gente conversou bastante. Eu falei com ela sobre as responsabilidades de reencontrar um cabelo, que ela tinha perdido a maturação desse cabelo ao Sim. longo do tempo, porque ela saiu da puberdade já fazendo alisamento. Então o cabelo dela passa por mudanças, como de todos nós passa por mudanças nessas fases, e ela perdeu essa maturação. Se ela lembrava do cabelo cacheado ou crespo que ela tinha na infância, esse cabelo não é mais o cabelo de agora, porque nós temos essas mudanças. Sim. E aí eu falei para ela sobre essa questão de reencontrar um cabelo, mas um cabelo que talvez não é mais como um dia foi. E queria mudar os produtos, ia mudar o modus operandi para arrumar. E tudo aquilo foi trazendo um senso de responsabilidade, e ela foi afirmando cada vez mais que queria.
E quando eu dei a primeira tesourada, que eu tirei a primeira mecha lisa, ela começou a chorar. Cara, isso foi assim. Muitas pessoas estavam no salão, pessoas fazendo unha, pessoas me esperando. O meu próprio sócio que estava fazendo a filmagem. Não teve ninguém que não se emocionasse. Todo mundo se emocionou. Sim. Porque ela começou a chorar. A mãe que estava atrás, dando todo o apoio, a coisa mais linda do mundo, ela começou a chorar porque não era só a libertação de um Isso. processo que já não representava mais quem ela era, mas era um reencontro. Isso. E ela começou a chorar. Eu parei o corte no meio do processo, abracei ela, depois eu saí, fui abraçar a mãe, porque, enfim, aquilo mexeu comigo. Não tem como não mexer. É Se você é verdade. um ser humano minimamente sensível, você vê uma pessoa em um momento tão decisivo. Isso. Cara, tem muitas pessoas que olham pra isso e dizem: nossa, que futilidade, só um cabelo cresce. Não é isso. Gente, o cabelo ele tem um significado muito, muito intenso pra cada pessoa, É verdade. né? Por que que o processo de câncer, muitas vezes, o que mais pega é o cabelo cair? Cabelo caindo. Até pra homens, Isso. sabe? Então, assim, não é besteira. De verdade não é besteira e de Não. verdade é muito importante. Então, quando eu tava tirando o cabelo, foi assim, como foi massa. Aí depois a gente chorou já de alegria, o cabelo todo pronto, a gente arrumou, fizemos os cachinhos e ela saiu renovada. E a gente viu ali que definitivamente é muito mais do que cortar cabelo. É verdade. É participar de decisões importantes, é ressignificar, é dar a mão para a cliente para que ela passe por um degrau que sozinha ela não passaria e, sei lá, marcar, sabe? É como que ela A vida da tivesse pessoa. virado uma página ali de uma história. Não somente a questão do cabelo, mas ela queria ali começar tudo diferente, né? Sim. Se reencontrou. Você falando aí, eu sentindo aqui. Eu tenho certeza que vocês daí também estão sentindo. Porque você falou, você disse mais ou menos uns 2 anos, mas você sente, né, toda a emoção daquele momento. E eu senti aqui junto com você, É. sabe? O quanto é importante, né? É, eu, eu tenho aprendido com o nosso Deus, sabe, Pedro, que da nossa história, quem sabe é Ele e nós, entende? E o bom é a gente sempre estender a nossa mão e apoiar as pessoas e ajudar elas a serem curadas como nós. Porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem algumas feridas. Isso faz parte da vida, sabe? Uhum. E eu vi aí que você fez parte aí desse momento tão especial, não somente daquela filha, mas a mãe também. Uhum. E Ficou tocou, registrado, não é? sabe? Tocou em todo mundo ali, né? E eu vi aí um agir do Senhor mesmo. Ele sabe. Sabe aquele negócio de curados para curar? É, Acredite, um ano depois ela voltou lá e levou uma pessoa na mesma situação para cortar o cabelo também do maravilha, mesmo jeito e assumir todos os cachos. E ela tava tão bem, sabe? maravilha. Tão plena, tão realizada. Tava com cara de mais madura, sabe? De mais É, decidida, de foi um bem momento de cura resolvida. mesmo, né? Ali Foi. naquele momento. E eu Foi, pude fazer parte disso. Isso é tão isso, especial, sabia? isso é especial demais. Demais mesmo. Olha, Pedro, cada pessoa tem traços únicos, né? E preciosos aos olhos de Deus. É como você ajuda seus clientes a encontrar o corte de cabelo que melhor reflete, né, quem eles são. Você sugere de acordo com a personalidade, estilo de vida de cada cliente ou eles já vêm com a escolha? Olha, hoje em dia, uma coisa que se perdeu bastante, né, com o passar do tempo, é a questão da consultoria. Hum, Né? Hoje em dia, com o acesso à informação, as clientes, nós, como clientes de qualquer segmento, nós pesquisamos antes de ir. Então, se a gente está com vontade de comprar um carro novo, a gente não vai na concessionária falar com o vendedor que é especialista em carro só. Antes, a gente dá uma bela pesquisada, vai verdade. no YouTube, né? É, Vê um é podcast com isso, alguém que entenda do assunto verdade. e a gente procura se informar. Só que, ainda assim, quando você quer fazer alguma coisa de ordem mais, como é que eu posso dizer? Mais séria, tipo assim, eu vou consultar o meu advogado.
Ah, eu vou consultar o meu médico e ver o que dá para fazer. Não, eu vou consultar o meu contador para ver se essa mudança é pertinente na empresa. Uhum. Então, ainda existem alguns profissionais, alguns nichos que conseguem deter nas mãos essa coisa de ainda serem os consultores, aqueles especialistas que vão direcionar, né, o cliente na tomada de decisão. Sei. E o cabelo perdeu isso muito, muito, muito ao longo do tempo, né? As mídias sociais expandiram as possibilidades de pesquisa e tudo mais, mas também trouxeram pessoas que não são especialistas e que falam como se fossem. Entendo. Então, eu como profissional, pessoalmente, enfrento, hoje não tanto, porque a minha imagem ela foi consolidada em cima de confiabilidade. Então, as pessoas me procuram porque sabem que existe uma opinião formada por uma Isso, pessoa que entende. isso. Mas eu vejo colegas de profissão sofrendo muito porque a pessoa vai primeiro no site de uma blogueira, de alguém que não entende tanto, mas que prega algo com muita verdade, porque o conteúdo é bem feito, porque a filmagem é boa, porque a retórica é boa, e a cliente chega lá dizendo: "Olha, eu quero fazer isso". E muitas vezes o profissional, ele é pego de surpresa. Existem muitos profissionais que não gostam de estudar, que não se Uhum. aprofundam, que não se aprimoram, e nessa hora eles são pegos de surpresa. A cliente quer fazer determinada coisa e ele não tem segurança de conduzir a cliente para o caminho correto. Então, eu tenho tentado a todo custo, e graças a Deus tenho conseguido resgatar a questão da consultoria. Então, hoje, eu tenho muitas clientes que vão ao salão com aquela coisa de eu vou perguntar para o Pedro o que que ele acha dessa minha ideia. E eu acho isso, assim, não tem preço. É um nível de confiança, assim, enorme. Eu me sinto como alguém que tem resgatado valores da minha profissão, né? É. Então, hoje, quando a cliente chega na minha cadeira, ela até chega, como você falou agora há pouco, já com uma ideia. Ela disse: Pedro, olha, eu tô a fim de encurtar o meu cabelo. Eu tô num momento em que tá muito quente, eu preciso de um cabelo mais prático, que eu mesmo possa finalizar. Então ela vem com algumas ideias. Aí ela sempre fala: olha, eu separei algumas inspirações. E eu acho fantástico a inspiração. Na verdade, quando a cliente vem com uma foto, um vídeo, alguma coisa que represente o que ela quer, não é só uma inspiração. Na verdade, eu consigo ler N coisas dentro daquilo dali. Entendo. Quando ela pega o celular e me mostra uma foto, eu consigo entender o que que ela almeja para ela, o que que ela não gosta na imagem dela, o que que ela gostaria de alterar. Interessante, né? Eu consigo ler, na hora que ela começa a falar dos detalhes, aí eu digo: ó, o que que você gosta nessa foto? Então, olha, eu gosto aqui dessa franja, tá vendo como cai assim, deixa o rosto dela Uhum. delicado? Sabe? Você tá vendo assim, nossa, essa cor de cabelo, Pedro, é sobre isso. E eu consigo perceber que existe uma insatisfação em relação à cor, que talvez ela não sinta que o rosto seja tão delicado. Então, ao falar, nós expressamos muito da nossa alma e É de como verdade. nós estamos nos sentindo. Verdade. E nisso eu consigo fazer uma avaliação apenas ouvindo a cliente, vendo ela mostrar. E às vezes uma coisa que eu gosto de pedir, principalmente quando a cliente já é mais achegada, traz uma foto do que você não quer no seu cabelo. Nossa, isso é fantástico. Uhum. Quando a cliente diz assim: Pedro, eu quero fazer umas mechas. E aí ela diz assim: ó, essa aqui é inspiração. Agora me mostra o que que você não quer. Aí ela mostra um negócio extremamente oposto, ou com nuances que não representam muito bem ela. Aí eu já sei também o que não fazer, o que não sugerir. Entendo. Às vezes, uma forma boa de você mostrar para o seu profissional, de qualquer área, o que você quer, e às vezes você não tem tanta habilidade em formular, né? Tipo assim, descrever o que você quer, fala o que você não quer, ajuda demais. Olha, Pedro, eu quero mudar o cabelo, eu quero um curto, mas eu não quero a minha nuca aparecendo, eu não quero minha orelha de fora, eu não quero franja curta. Então, isso me direciona a montar ali o corte. Então, sim, ela vem com inspiração, mas a minha máxima é bom senso e encaixar com a rotina da cliente. Quantas clientes vêm com o cabelo crespo natural, com alisamento? Você é usuária de alisamento, né, pastora? Você sabe que o cabelo ele tende a cair muito reto Uhum. e me chegam com cabelos assim de nuca batida, feitos em cabelos naturalmente lisos, que não têm o mesmo caimento de um cabelo com alisamento artificial. E Entendo. elas querem o mesmo resultado, só que o que elas não entendem é que existe toda uma questão para elas trabalharem depois e que vai dar muito trabalho. Então, tipo assim, você quer uma nuca batida e você tem cabelo alisado, primeira coisa que você tem que entender: lavou, deixou secar natural, ele não vai ficar modelado sozinho.
Ponto 1. 2. Quando a sua raiz natural ondulada ou crespa estiver crescendo, você vai ficar com o cabelo inchado e Isso as mesmo. pontas espetadas. Verdade. Você não tem habilidade nenhuma em trabalhar com uma prancha, com um secador, com a escova rotativa em casa. Você é tipo aquela pessoa analfabeta da beleza, não sabe nem segurar um secador. Meu estilo. Não inventa de Não pegar um inventa. cabelo que vai te dar tanto trabalho, porque das duas uma, ou você vai ficar com o cabelo feio o tempo todo, ou você vai se ver escrava de estar toda hora indo ao salão de beleza para tentar arrumar, ou dependendo de uma filha, de uma amiga, de uma Isso. sobrinha que nem sempre está de bom humor para te Aham. atender, e aí você acaba frustrando toda a tua experiência com corte. O que era para ser algo transformador, que representasse um momento da tua vida, se torna um pesadelo, porque você sai do salão com o cabelo muito bem arrumado, mas depois em casa ele vai permanecer? É. Então essa que é a questão. Tem que ver Então tudo isso, né? a cliente vem com a inspiração, mas a minha base, a minha linha de segmento sempre é o bom senso associado ao estilo de vida da cliente e às capacidades que ela tem. Tem clientes Ver que os pós e sabem os contras, né? fazer, tem clientes que sabem mexer com o próprio cabelo super bem, tem quase um salão de beleza em casa. Verdade. Com essas eu posso ter mais liberdade. Uhum. Tem outras que são avessas a isso. Pedro, eu trabalho o dia inteiro, ainda tenho filho, marido para cuidar, casa para cuidar. Eu não tenho tempo para cabelo. Faz um cabelo prático. Então, é nessa hora que às vezes aquele balde de água fria vem e eu acabo tendo de mudar todos os planos da cliente e trazê-la para um pezinho no chão e fazer um cabelo mais apropriado. É isso aí. Pedro, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e possuímos uma beleza individual. Isso é que é lindo, né? Para expressar nossa verdadeira identidade e individualidade, quais são as dicas que você pode dar para que o nosso público, não é, faça o corte perfeito para o seu formato de rosto? Vamos falar, não é, observando é, a imagem que vai ser exibida aqui na TV. Então, gente, existe dentro da beleza, existe uma coisa chamada visagismo. O Hum, visagismo, ele tem por objetivo harmonizar a imagem percebida do indivíduo. Então, a sua imagem, ela é composta por cabelo, pele, roupa, cores, acessórios, comportamento e um etc. conjunto, né? É um conjunto de coisas. E o visagismo, ele tenta fazer com que tudo isso seja harmônico. Esse visagismo, ele tem sofrido algumas alterações ao longo do tempo, né? A gente tem percebido que alguns conceitos que eram um pouco mais engessados, hoje estão um pouco mais flexíveis. Hum, Ele é a base, né, de direcionamento de todo bom profissional que trabalha com o cabelo, porque um profissional que trabalha com o cabelo, mas ele não tem alguma base de visagismo, ele pode sugerir para uma pessoa que já é muito branquinha um cabelo extremamente platinado, deixando a pessoa parecendo um cadáver, sem sangue. é Né? verdade. Então, assim, o visagismo, ele é um É caminho, ele é dentro uma disso, né? diretriz para te fazer ter mais tato na hora de sugerir uma mudança para sua Entendo. cliente. Porém, eu tenho percebido ao longo do tempo que o bom senso, que é exatamente o que eu estava falando aqui anteriormente, ele de fato é muito interessante. Porque assim, a máxima diz que uma pessoa que tem um rosto redondo não poderia estar utilizando um cabelo muito curto, de modo a essa parte de baixo que configura muito o arredondamento do rosto, aqui da Uhum. bochecha, né, da papada, Aham. né, e Como isso eu, fique meu estilo. isso, um rosto mais Uhum. arredondado, para que isso não fique tão em evidência, porque quando você tira a moldura, isso fica muito livre, fica muito. Entendo. Mas como é que você consegue harmonizar um cabelo de um homem numa sociedade onde majoritariamente um homem usa cabelo curto? Quantos homens de rostinho redondo fazem cortes de cabelo curto e ficam bonitos? Então, assim, existem alguns estereótipos, Uhum. algumas coisas engessadas que eu não concordo. Então, qual é a minha linha? Eu até utilizo a base de direcionamento do visagismo, que é essa questão de formato de rosto, o que Uhum. valoriza, o que desvaloriza, mas eu vou de verdade pela questão do bom senso. Uhum. Quantas vezes eu encontrei clientes com o rosto bem redondinho que queriam cabelo bem curto? Entendo.
Só que elas tinham tudo para dar certo com o cabelo curto. Sabe por quê? Porque elas tinham personalidade. Existem mulheres que conseguem carregar a responsabilidade de ter o cabelo que ela deseja ter. Porque assim, existem cabelos que vão te fazer literalmente ficar com uma melancia pendurada no pescoço. Vai chamar muito a atenção. Então, assim, a depender da personalidade dessa cliente, se ela é uma sanguínea, se ela é mais fleumática, se ela é mais para frente, ou uma pessoa mais retraída, isso tudo vai fazer muita diferença. Só que existem pessoas de personalidade extremamente bem definidas, mulheres fortes, empoderadas do jeito mais incrível possível, né? Pessoas independentes, bem resolvidas, pessoas que têm caráter. E você percebe que a mudança do cabelo é só para acompanhar essa linha. O que E já é às existente. vezes, exato, que já é existente, na verdade é só uma forma de você evidenciar aquilo dali. E às vezes é pelo caminho mais ousado possível. Então tem pessoas que têm dificuldade de achar que, porque tem um rosto redondo, cabelo curto vai evidenciar mais ainda esse traço, e tem gente que é muito bem resolvido com o seu rosto redondo. Se adora desse jeito, se acha linda, é uma pessoa extrovertida, uma pessoa segura, é uma pessoa que tem, sabe se colocar, sabe entrar e sair de qualquer lugar. Então, você percebe que não é o cabelo que vai definir. É verdade. Então, o bom senso, assim, disparado, ele é a minha base de linha. Lógico que eu uso o visagismo, mas essa não é a minha diretriz única. Não é. Não é, tá? Então, qual é o corte perfeito? Isso a gente só vai poder ver lá na minha cadeira, quando você sentar e a gente tiver uma bela de uma conversa, porque eu preciso entender quem você é e quem você deseja transmitir para as pessoas que te veem. Quantas pessoas chegam lá com o rosto bem de menina, pessoas da área jurídica, por exemplo, né, que chegam, que têm essa jovialidade genética, que são pessoas ali na casa dos 30 anos, mas que aparentam ter 20 e poucos mesmo, e que por trabalharem com um público que requerem, né, essa coisa de confiabilidade, de solidez, buscam no corte de cabelo deixar o rosto mais sério, não envelhecido, mas mais sério. Entendo. E eu faço muito esse tipo de processo. Interessante. Ah, é Interessante. muito, muito legal a gente poder pegar uma imagem menina e transformar em uma imagem de mulher. E muitas vezes imagem de mulher, mulher demais, aquela Sim. mulher sedutora, mulher Sim. muito avassaladora, e dar um toque Mais suave. de suavidade, sabe? Trazer um Sim. pouco mais do eu menina dela. Sim. Porque às vezes a mulher ela é tão bonita em níveis de corpo que ela transmite uma sensualidade que ela não quer transmitir. Às vezes o cabelo corrobora demais para isso. Entendo. Então, existem sim mulheres que me procuram para trazer um pouco mais da menina para fora e deixar um pouco de lado essa mulher tão sedutora. Até pra, eu creio que é para se sentirem mais à vontade até, né? Sim, porque às vezes elas acabam atraindo Que situações não querem. indesejáveis. Isso mesmo. Né? Elas sorriem para um rapaz e eles já entendem de outra maneira só porque a imagem dela Isso. comunica muita sedução. E às vezes o cabelo está muito associado a isso, então eu não sou consultor da parte de coloração pessoal, eu não faço moda nem nada disso, mas eu tenho que ter pelo menos o básico da noção. Então, às vezes, quando a cliente chega, eu também faço uma sugestão de uma mudança de um acessório, quais seriam, de repente, alguns tons que ficariam bacana de roupa nela, né? Eu não faço de verdade essa consultoria, mas eu Entendo. dou algumas dicas baseado no conhecimento que eu tenho e faz parte do ajudar a cliente como um todo, né? Para deixar bem, Isso, bem à vontade, né? Bem, com certeza. bem consigo mesmo. É isso mesmo. Ô Pedro, essas dicas, né, são valiosas, muito valiosas que você acabou de nos dar. Agora, lá em Cantares de Salomão 4, primeiro, diz: Teu cabelo é comum, teu cabelo é como um rebanho de cabras descendo das colinas de Gileade. Aqui essa metáfora descreve a beleza e a exuberância dos cabelos da mulher amada. Na época em que o livro, né, foi escrito, as cabras eram consideradas valiosas e eram um símbolo de prosperidade e fertilidade. As colinas de Gileade eram conhecidas por suas pastagens verdejantes e férteis. Portanto, é uma maneira poética de expressar a riqueza, a abundância e a beleza dos cabelos da mulher amada. Atualmente, existe algum tipo de cabelo que seja muito desejado pelas mulheres? Olha, nessa vastidão, inclusive eu quero aproveitar aqui para desmistificar uma coisa
que as pessoas às vezes não conseguem desassociar. Uhum. Tipos de corte nós temos que dá para contar nos dedos. As pessoas acham que existem centenas de tipos de corte. É. Na verdade, existem centenas de tipos de combinação de pequenos trechos de técnica. Então vamos lá. Nós temos quando um cabelo está aqui comprido nas costas de uma mulher. Ele pode ter um formato completamente reto, ele pode ter um formato curvo, fazendo como se fosse uma base em U, e pode ter também um V. Essas são as 3 bases que existem para um cabelo mais comprido. Aí nós vamos para o Chanel. O Chanel ele pode ser completamente reto, ligeiramente oval para trás ou com aqueles 2 bicos para frente. Entendo. Fora isso, nós temos camadas. Camadas são feitas atrás, uma sobreposta à outra. Nas partes das laterais, nós temos o degradê, que é um ponto mais alto ligado à base do cabelo em diagonal. Que é o degradê, aquele que faz assim, ó, que fica todo arrumadinho assim. Aí nós temos as franjas, que podem ser franja de testa, franjões que vão variando de acordo com o tamanho e tal, serem mais grossas ou mais finas, com desfiado ou sem desfiado na ponta e acabou. Então, quando eu vou combinando essas técnicas, eu vou criando cortes novos. Então, por que que eu consigo pegar 10 mulheres e fazer exatamente o mesmo corte e todas as 10 saírem diferentes? Porque não é uma quantidade absurda de cortes que existe. Existe uma quantidade absurda de formatos de cabeça, tipos de cabelo, caimentos de cabelo, cor de cabelo. Isso sim que tem milhares. Mas cortes de cabelo não tem tantos. Então, o que que a gente faz? Dentro da indústria de beleza, de corte de cabelo ao longo das décadas, o que a gente faz é sempre resgatar algo de lá de trás e transformar em moda de novo através da repaginação. Um cabelo que voltou com tudo agora é o butterfly. O butterfly, ele é uma variação de um corte chamado shag. O shag, ele é uma franja uma franja curta, que ela tem aquelas 2 pontinhas na lateral, que foi batizada por Brigitte Bardot de Franja Bardot, que foi uma atriz muito famosa na sua época, que foi a primeira a usar uma franja, né, que ela tinha uma base reta e o acabamento dela que vinha com 2 pontinhas. Então ela prendia o cabelo todo, aí ficava aquela franja de testa com 2 acabamentozinhos aqui. Né? Então essa franja ficou muito famosa nessa época com a Brigitte Bardot e acabou levando o nome da dona, assim como o corte Chanel levou o nome de Coco Chanel, quando foi presenteado por um amigo cabeleireiro dela da época, porque o corte original não é Chanel, é Bob, corte Bob, e foi batizado de Chanel em homenagem a Coco Chanel. Então, o corte shag ele é composto por uma franja Bardot, reta com as pontinhas, um degradê que vem da parte mais comprida da franja aqui, cavando daqui de cima até embaixo. A base de trás ela é um V e ele é entupido de ponta a ponta de camadas. Ele é aquele cabelo dos anos 80 que você vai pegar ali, ver em Bonnie Tyler, por exemplo, né? Alguns roqueiros, né, da época também usavam aqueles cabelos super repicados aqui na frente e compridos atrás. Quase beirando o Chitãozinho e Chororó. O Chitãozinho e Chororó realmente é aquela coisa muito curta aqui e super comprida sem conexão. Isso. Mas o shag, ele é extremamente repicado na frente, composto por uma franja degradê cavado com muitas camadas e base em V. Esse corte, ele ganhou alguns ajustes para entrar de uma forma mais sutil dentro da mulher urbana moderna, né? Então, o repicado, ele ficou um pouquinho mais baixo, a franja, em vez de ser uma franja tão curta, ela se tornou uma franja mais comprida, né? Então, essa franja mais comprida com esse caimento em V, que é a franja cortininha ou a curtain bang, ela se tornou a substituta da franja Bardot dentro do corte shag e as camadas ficaram mais baixas, dando apenas leveza mais concentrada nas pontas, gerando o tal do corte butterfly, que ele simula o bater de asas de uma borboleta. Então você tem um cabelo que tem uma franja comprida na frente, um degradê bonito e umas camadas com a base não em V, mas agora em U. Então quando a cliente parte o cabelo e joga para frente, aquele movimento aqui da frente lembra como se fosse uma borboleta com as asas abertas. Então esse foi um corte que foi repaginado, ele foi resgatado de lá de trás, né, baseado em um corte mais radical do que ele,
né? Ele foi transformado, algumas características foram atenuadas para serem mais compatíveis com a mulher urbana, que não quer ser tão chamativa, mas gostaria de ter um movimento. Então, assim, o corte ele vem se transformando mesmo, e um dos mais pedidos é esse corte borboleta ou butterfly, que é uma franja caída assim, mais ou menos na altura da bochecha, seguida de um degradê com base em U e um pouco de camadas. E é algo, você está falando aí, a questão de cabelos, né? Mas a gente tem visto, e eu tenho falado até isso, para muitas pessoas que eu conheço, a moda em si tem resgatado muitas coisas, né? Não dá Que para já passaram. reinventar a roda, né? É, A gente pega o que já tem e recicla. é, É a isso, gente tem visto isso mesmo, né? é isso. Interessante. Olha, eu tenho certeza que vocês estão amando aqui o nosso bate-papo, aqui com o Pedro Coelho, né? E gostou? Esqueceu do like? Dê o seu likezinho aí, vai ajudar bastante aqui ao nosso canal. Compartilhe esse link com todas as pessoas que você conhece, eu tenho certeza que elas irão amar. Ele está nos dando aqui uma aula, do Pedro, não é? De cabelo, não somente a questão do cabelo, mas do visual em si, não é? E você gostou? Muito, muito. Deixe os seus comentários. É muito importante aqui também para o canal Magdaio Torres. Que Deus abençoe grandemente a vocês, tá bom? Olha, Pedro, por uma questão cultural e religiosa, o cabelo bem curto era apenas para homens, né? As mulheres que cortavam assim eram alvos de preconceito. Isso ainda acontece ou 100% aceito hoje em dia? Olha, o cabelo curto, ele sempre marcou revoluções femininas, né? Dentro Isso é de verdade. uma sociedade onde a figura da mulher sempre era associada a cabelo comprido e do homem sempre a cabelo curto, Uhum. sempre que haviam essas inversões, né, tratava-se de um ato de rebeldia por uma causa em específico. E a mulher, como por muito tempo teve a sua voz abafada na sociedade, né, ela tinha que buscar meios de ser ouvida. Então, quando você vai na história e você vê as mulheres que foram ícones, né, de assumir o cabelo curto, como a própria Coco Chanel, uma figura extremamente controversa, mas muito famosa, que é a própria Madonna, por exemplo, né, ali no filme Bonequinha de Luxo também, né, então a gente está falando realmente de épocas bem mais antigas, você percebe que toda vez que uma mulher queria expressar de forma muito assim intensa esse desvínculo, né, da sociedade muito tradicional, onde o homem tinha tudo e a mulher tinha nada, você vê que o cabelo tá ali no meio. Então, essa coisa do cabelo curto com a mulher empoderada, a mulher que tem voz, é algo realmente histórico e cultural. Hoje, a gente tem ainda resquícios disso na nossa sociedade, mas graças a Deus a gente tem passado muito, né, por essa barreira, até porque a gente compreende hoje que o cabelo ele é só mais uma coisa que vai representar quem você é, mas ele não te define. Não é? É Então, verdade. assim como os homens conseguem usar o cabelo comprido sem perder sua identidade, as mulheres hoje têm assumido bastante o cabelo curto. Não por questões agora de rebeldia ou empoderamento, mas por questões de mudança. É isso. Então houve uma época aí, lá nos anos 80, que foi um dos auges ali da Madonna, que ela cortou o cabelo curto, e Isso. muitas mulheres dessa época, também que estavam ali na juventude, né? Cortaram o cabelo curto e estava tudo bem. Não era necessariamente sinônimo de rebeldia, né? Isso. Quantas mulheres extremamente conservadoras, mulheres que tinham princípios assim mais conservadores, usaram o cabelo curto quando se era moda e tava tudo muito bem. Então assim, hoje já se normalizou sim, já não temos mais esse estereótipo. Isso é muito bom, né, Pedro? Eu sou especialista em cabelo curto, né? Uma das Uhum. minhas principais Sei. especialidades, né? A margem, na verdade, a linha que divide o cabelo curto feminino do masculino, ela é extremamente tênue. Então, para você masculinizar uma mulher no cabelo curto, é É assim, rapidinho, né? exatamente. Então, são os detalhes. É a forma com que a costeleta vai ser arrumada, é a forma com que a franja vai cair, a arrumação lateral do cabelo. Então, são pequenos detalhes que vão diferenciar o corte curto feminino do masculino. E é nesse ponto que muitos colegas cabeleireiros
não se sentem seguros para desenvolver o corte. Eles temem deixar a mulher masculinizada por não conseguirem aperfeiçoar esses traços refinados do corte curto na vertente feminina. Então, com isso, eu acabei abraçando muito esse nicho que estava aí meio desamparado. Nós temos profissionais, obviamente, na cidade que trabalham com curto feminino, mas era uma carência. E aí, não propositadamente, eu comecei a fazer muito, a gente começou a publicar muito, e findou que eu acabei construindo uma fama em cima disso. Então, é cabelo curto, vai pro Pedro, né? Então, são algumas coisinhas assim que acabaram somando-se à minha carreira de forma muito natural, como o cabelo crespo e cacheado, que também hoje já tem um lugar, né, no mundo de forma bem mais aceita, mas até um tempo atrás era tido como um cabelo inchado, bagunçado, um cabelo desgrenhado, cabelo de Isso. pessoas relaxadas. Hoje nós temos, né, toda uma bandeira levantada em prol do cabelo crespo, cacheado. E eu também peguei o início disso. O momento em que a gente não tinha cosméticos, que a gente não tinha pessoas que entendessem as variações do corte de cabelo cacheado e as suas dinâmicas, porque o cabelo cacheado ele tem uma personalidade fortíssima, né? Você não consegue cortar o cabelo cacheado do mesmo jeito que você corta um cabelo alisado ou liso ou ondulado, né? Então você se baseia nele no seu aspecto final diário, que é ele seco e encolhido. Essa é Interessante. a base do corte. Então, muitas pessoas erram porque esticam o cabelo molhado, aí vão lá, cortam o cabelo e aí quando ele encolhe de novo e seca, ele tem um Não comportamento fica a mesma totalmente coisa. diferente do que foi projetado. Então, o pulo do gato é você entender a estrutura desse cabelo seco no dia a dia e criar um corte pertinente a esse formato e esse caimento. Então, mais uma vez, caiu meio que de bandeja no meu colo, né? Um público que também não tinha uma assistência, não tinha alguém, não tinha, existem, claro, aqui na cidade outras pessoas são especialistas, ainda mais agora que tudo se popularizou, mas quando eu comecei, eram poucos. Eram pessoas assim que aí timidamente, eu trato de cabelo cacheado, cabelo crespo, e nossa, como elas vinham machucadas para minha cadeira. Ai, Pedro, você acredita que eu cheguei num salão pra cortar o cabelo e a cabeleireira virou assim, por que você não alisa esse cabelo? Como assim? É como se eu tivesse a pele negra e alguém tivesse me pedindo pra eu passar pó de arroz pra ficar branca. Como Isso. assim? É Verdade. minha identidade, é quem eu sou cacheada. Então, Isso. como assim? Se você não consegue cortar, se você não entende, fala. Mas querer tirar minha Isso. identidade porque você não é capaz. Então, assim, é um público que veio para minha cadeira por muitas vezes bastante machucado. Entendo. Machucado por ser incompreendido, por ser rotulado, né? Então, assim, eu gosto de poder valorizar o que as pessoas têm de bom. E se você tem um cabelo lindo, crespo, e essa é quem você é, e ela te representa demais, ó, cara, eu tô aqui para fazer isso ser o mais incrível possível. Fazer parte da sua história. Eu amo isso. Fazer parte da sua história. Não Eu é? adoro isso. É isso aí. Você disse que é especialista em cabelo curto, mas o meu cabelo não é curto, né? Não, não é O curto, é um meu médio. é um médio e É. você corta muito bem, graças a Deus. Né? Aí a sua especialidade é uma, mas você é bom em tudo que você faz. Olha, Pedro, muitas vezes os profissionais de cabelo se tornam confidentes, né, e conselheiros, né, para seus clientes. Como você lida com esse papel? E seria um lugar de mostrar amor ao próximo também? Eu agora trazendo um pouquinho mais para nossa fé, já perdi às vezes as contas de quantas vezes Deus me usou para pessoas ali na cadeira. Amém. E isso já foi assim profetizado sobre a minha vida. Tipo, Amém. Pedro, você tem uma seara especial. Verdade. Você tem uma seara onde você tem a oportunidade de pegar um pezinho de trigo e tratar com ele sozinho. Isso. Sabe? Então, toda cliente que senta na minha cadeira, ela espera ser ouvida. Quantas clientes sentam na minha cadeira não só pelo cabelo, na verdade, o cabelo se torna secundário. Ela quer só se sentir acolhida. Entendo. A minha segunda profissão por amor é psicologia. Eu adoro psicologia, né? Eu não sou formado, claro, mas eu acabo sendo psicólogo por excelência. De tanto fazer, de tanto ouvir, a gente acaba conhecendo e entendendo como é que são os gatilhos, né, do emocional.
E eu posso dizer pra você que eu entendo mulheres de um jeito até um pouco mais profundo do que a maioria das pessoas, porque no final das contas, 18 anos trabalhando com Verdade. mulheres, mulheres alegres, feridas, prestes a fazerem grandes decisões, mulheres que queriam ressignificar, mulheres que estavam desenganadas, mulheres que foram raspar a cabeça comigo para iniciar uma É, quimioterapia, mulheres que foram buscar de volta a autoestima que o marido amassou feito um papel e jogou no é, lixo, né? Então, é, eu já lidei com muito tipo de dores, de né? dores. De Então, dores. sim, é um momento em que Deus acaba me usando. Nem sempre é com uma palavra direcionada à Bíblia ou ao Evangelho, mas Deus ele se manifesta de N maneiras. E às vezes é o ser abraçada só. Sabe? Olhar pro rosto do cabeleireiro e ver que ele não tá te julgando, mas que ele tá tentando entender que momento você tá e como ele pode fazer para o seu cabelo acompanhar a tua vibe. Sabia É especial. isso é muito especial. Sabia de uma coisa, Pedro? Parar para ouvir. Isso é muito importante. Nós vivemos em um mundo que, assim, é muita correria. A gente não tem muito tempo para muita coisa, inclusive para nós mesmos. Mas quando a gente para ouvir ou para ser ouvido, isso é muito importante. Porque quantas vezes a gente acolhe tanto e a gente para tanto para ouvir e a gente tá precisando também que outros parem para nos ouvir, não é? Uhum. E Jesus, ele é especialista nisso, não é? É porque tantas pessoas amavam a ele, porque ele entendia o outro, ele entendia o próximo como aquela pessoa é, não como a sociedade quer que a gente seja. Nós temos que ser quem somos. Eu sempre prego em minhas pregações, eu sempre. Em minhas pregações eu deixo bem claro o seguinte, Pedro, que quero ser melhor do que eu sou. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo, sabe? E Jesus, ele trabalha isso na gente. Como é que ele faz? Eu vou te ouvir, fale. Fale tudo. Você tá ouvindo aí? Fale tudo que você tiver de falar. Fale para Deus. E se você tiver alguém da sua confiança, se for da tua confiança. Porque não é bom a gente chegar para conversar com qualquer pessoa. E outra coisa, para você ter provas que essa pessoa é da sua confiança, não é de uma hora para outra. Eu vejo muita gente que conheceu alguém agora e diz que já é meu amigo. Amizade é algo muito maior. Você tem que pegar aí a confiança, a credibilidade de alguém, coisa de anos. Construir. É construir. Entendeu? Então, como é que Jesus faz? Ele para, a gente vai, rasga o nosso coração, como diz a palavra do Senhor, coração de carne, rasga diante de Deus e começa a conversar tudo que está aí ele afligindo, ele vai te ouvir. E depois ele vai começar a falar com você também. Porque a cura vem, ela parte disso aí. A gente tem que falar para botar para fora o que está nos afligindo. E Jesus vem para nos trazer a cura naquilo que muito, algumas vezes a gente nem está atentando o que é que está nos ferindo, sabe? Quando nós mesmos temos a capacidade e a autoridade dada por Jesus mesmo de dar um basta em algumas coisas em nossa vida, sabe? Ame a Deus em primeiro lugar, ao seu próximo como a si mesmo. Nunca se deixe, nunca esqueça de se amar. Porque tem pessoas que amam tanto o outro que acaba esquecendo de si. E isso é muito difícil e vai trazer um dano muito grande para a vida de qualquer pessoa, né? E isso é muito mais comum do que se imagina. Infelizmente. Nós temos pessoas com autoestima arrasada porque priorizam todo mundo, mas não conseguem entender que uma entrega saudável de você para pessoas que você ama requerem que primeiro você esteja bem. Isso mesmo. A palavra diz que um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco. Se você não tá bem, como é que você vai dar o seu melhor para as pessoas que você ama? Isso mesmo. Quantas vezes eu falei isso para clientes? Isso Meu mesmo. amor, você cuida de todo mundo. Você cuida do seu marido, você cuida dos seus filhos, você tá ali no momento que mais ninguém tá. Só que se você não olhar para você e se você não estiver bem, o que você vai entregar para eles talvez seja aquém do que o seu coração realmente queira,
sabe? Você precisa estar bem para segurar as outras pessoas. Você precisa estar bem para aconselhar. Você precisa estar bem para ser o porto seguro. E tem pessoas que estão assim no limite É. e sendo o porto seguro. Como? Tá à beira do colapso. Isso. Aí depois entra em depressão e não sabe por quê. E as pessoas acabam se acostumando de você tanto se doar, de você tanto parar para ouvir e você tanto aconselhar, elas acabam esquecendo de você. Que Uhum. você é alguém que precisa ter também, não é? Aquele mesmo cuidado, aquele mesmo acolhimento que você dá a elas. É. Entendeu? E esse entendimento tem que partir de você, você como uma pessoa mais madura. Isso. E você não vai buscar necessariamente nas pessoas que você assiste essa assistência. Uhum. Você dá para as pessoas e você corre para alguém que realmente seja de sua confiança, às vezes mais maduro, mais experimentado, mais experiente do que Isso. você, buscando esse refrigério. E Isso. então você volta e continua doando-se para as pessoas, mas tendo alguém ali atrás que está cuidando de você também, assim como outra pessoa cuida dela também. E é isso. Viver, né, em comunidade é isso. Jesus sempre nos deixou alguém a quem podemos recorrer. Alguém que está na parte horizontal da cruz. O nosso vertical, nós Isso. com ele é a base, mas nós somos relacionais. Então Não tem para onde precisamos correr. uns dos outros. Comunicação. Tudo foi criado pelo poder do quê? Da fala. Deus falou, Deus criou, Deus cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E é por essa comunicação, por essa fala, que nós podemos. Aí é onde entra o inimigo. O inimigo entra para tentar ferir a qualquer um de nós. Ele tenta desfazer do que Deus fez, mas ele não consegue. Mas esse mesmo poder da fala e da comunicação foi dada por Jesus. E é esse mesmo poder que é usado para curar vidas. Tem um testemunho em relação a isso. Determinado dia chegou uma cliente que ela estava absolutamente disposta a alisar o cabelo. Ela chegou e disse assim: Pedro, eu sou cacheada há anos, tenho tantos anos e eu preciso alisar. Uhum. Aí quando eu vi a entonação de voz dela, parecia uma entonação de indignação. Não Sei, parecia de uma pessoa que estava tomando uma eu decisão de uma sei. mudança. Porque queria. Não, ela parecia estar forçada. Sabe, como se ela quisesse dar um basta em algo. Sei. E aí eu, de forma sutil, comecei a ouvir. Eu disse: certo, e o que exatamente tem de errado com o seu cabelo cacheado? Não, é porque tá me dando muito trabalho. A início, às vezes, a pessoa fica dura, É. né? Às vezes você não sabe que aonde você tá indo, você consegue achar algo além da execução de um serviço, né? Eu não digo que isso é um diferencial, porque Deus usa as pessoas de forma aleatória do jeito que Ele quer. Então eu não vou estar sendo usado por Deus o tempo todo para todas as clientes, mas pela misericórdia dele, às vezes ele elege algumas para que isso aconteça e por graça ele me usa. E aí nesse dia ela foi falando até ela chegar na raiz do problema. Há anos ela era casada com um moço e esse moço tinha o costume de ficar fazendo piada do cabelo dela. Nossa, você acordou bozo hoje. Meu Deus, minha filha vai pentear esse cabelo. Olha, hein, igual ladrão. Se tá Eu solto, tá sei. armado, se não tá preso. E essas coisas foram minando a autoestima Acaba dela. mesmo. Ela sempre foi uma cacheada convicta, ela sempre se amou do jeito que ela era. Só que as palavras do marido conseguiram minar essa convicção sobre quem ela é, a ponto dela querer abandonar os cachos. E aí, quando eu compreendi que tudo estava girando em torno disso, eu comecei a entrar com um processo de ressignificação. Eu falei: olha, em via de regra, quando nós atacamos muito uma pessoa, é porque existe uma fragilidade nossa associada a isso. Isso. Sabe quando você é uma pessoa que nunca consegue realizar nada, você se sente sempre incapaz, você nunca consegue finalizar um projeto, e todas as vezes que você vê alguém ou não conseguindo realizar, ou que realiza, você sempre vai caçar essa pessoa? Lá vai o outro, que faz tudo, também tudo dá certo pra ele. Vai lá, quero ver até o dia que você vai se estatelar todo.
Então ele pega a pessoa que tem motivação para começar e continuar e permanecer e vencer dentro dos seus É, projetos e demoniza. Não, essa pessoa aí, tudo para ela é fácil, até no dia que ela se estabacar no chão. Às vezes até chega a desejar o mal porque ela não consegue realizar. Ou quando chega outra pessoa igual a ela que não consegue realizar, meu filho, acorde para a vida. Você acha que alguma coisa vai cair no seu colo? Se você não for atrás, e são conselhos recheados de espinho. é isso aí. Não é motivação, Não. não é você colocar o outro pra cima, tentar dar ânimo. Não, é você reafirmar o problema da pessoa. Você é Isso. incapaz, deixa eu te dizer, você é mesmo. Então são pessoas muito machucadas, que machucam outras pessoas. Isso. E aí eu falei pra ela, eu disse, olha, talvez ele tenha problema com a própria imagem dele. Quando ele casou com uma mulher que era tão segura de si, que não tinha problemas em olhar no espelho e enxergar quem ela era, com tudo que Deus deu pra ela e se sentir bem, talvez ele não conseguisse lidar com isso. Talvez o seu nível de segurança em si próprio era tão grande que amedrontava ele, expunha quão ele era insatisfeito. E aí, quando eu fui falando, ela foi entortando assim a cabeça, o olhar foi ficando longe. Ela realmente. Quantas vezes aquele homem tentou emagrecer e não conseguiu? E aí ela começou a. Eu caladinho, ela começou a falar. Por isso que eu falo que é uma terapia. É mesmo. Ela começou a soltar sobre como ele ficava insatisfeito por não perder peso, que tentava e não conseguia, que ele tinha medo porque o pai era calvo, ele tinha medo de ficar calvo também, já estava começando as entradas. Então, tudo que se referia à imagem, à aceitação de imagem, Tocava nele. tocava nele. E ele descontava isso nela. E ela estava se deixando abalar. Né? Então, assim, quando eu elucidei isso, quando eu trouxe, né, quando eu espelhei essa informação para ela e ela começou a refletir sobre isso, ela apertou a minha mão assim, ela disse assim, Pedro, você me perdoa se eu não fizer nada hoje com você? Aí eu olhei para ela, não tem como eu não sorrir. Eu vejo Cristo nisso. É verdade. Eu disse, meu amor, não tem problema nenhum. Foi uma conversa muito proveitosa. Na verdade, eu tô muito feliz porque eu ajudei a salvar uma parte que é sua e te representa, os seus Isso. cachos. Você não precisa abrir mão disso. Isso. O nível de gratidão daquela mulher foi tão absurdo que é, vai pra cortar o cabelo, vai pra tratar, já levou 1000 pessoas. Vá lá no Peró, se não der pra fazer, ele vai dizer. Então, assim, no final das contas, às vezes a gente só tá ali e planta uma sementinha, mas o que Deus tem reservado pra essa É algo muito semente. maior. Então, quantas clientes saíram da minha cadeira sem fazer nenhum serviço e depois Deus me honrou, né? Então, isso não tem preço. Eu creio. Não Eu tem creio preço. dessa forma, né? Deus ele é maravilhoso demais. E ele tem diversas formas, né, de operar em nossas vidas e através de nossas vidas. O Espírito Santo é a própria sabedoria, né? E faz coisas e permite coisas que a gente não entende, mas que ele faz para chegar onde ele quer chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pedro, a Bíblia nos ensina que a verdadeira beleza vai além de aspectos físicos, não é? Vem do coração. Falando sobre beleza, como você vê a relação entre beleza interior e exterior? É aquilo que eu já falei aqui, a nossa conexão emocional com o cabelo, ela é absurda. Então, é muito comum pessoas que estão enfrentando fases difíceis largarem o cabelo. Então, menina, vai lavar esse rosto, vai pentear esse É cabelo, dá a isso, volta por cima. isso mesmo. Isso é um ditado, uma forma de falar da época da nossa avó. Mas olhe como essa sabedoria, essa compreensão de que a forma com que a pessoa se cuida diz muito de como ela está por dentro. Isso mesmo. A nossa casa, a nossa volta, quando a É gente está com isso. a casa toda bagunçada, a gente está péssimo espiritualmente. Uhum. E às vezes, a contragosto, a gente começa a arrumar. No final da arrumação, você tá ali e Deus lhe banhando com a presença dele, sabe? Então, sim, a beleza interior e a exterior, ela tá completamente ligada. A forma com que você apresenta o seu cabelo tá estritamente ligada a como você se sente. Anda E junto, né? anda junto. E a minha responsabilidade quanto profissional da beleza
é aprimorar isso. Se você tem dificuldade de manter o cabelo que você tem hoje, de repente, essa mudança sugerida pelo profissional é que vai também te encaminhar para algo mais fácil. Quantas pessoas fizeram um cabelo loiríssimo porque precisavam de uma mudança a esse nível, Sei. mas elas não tinham consciência de como aquilo iria ser oneroso para ela em casa, cuidar com bons produtos e etc. E aí o cabelo se estragou completamente. Quer dizer, a pessoa tem que pensar muito bem, né? Antes de... E isso na nossa vida, né? Na vida de qualquer pessoa. Qualquer coisa que a gente sonhe em fazer, queira fazer, tem que se ter um projeto em tudo, né? Tem que se organizar, tem que saber, porque em tudo sempre tem aquela questão, os prós e os contras. Está preparado para isso? Tem a capacidade de arcar com isso aqui, não é? Porque se você quer uma mudança dessa forma aqui, então você vai ter que priorizar isso aqui. Você está pronto para isso? Né? E é nessa parte aí que eu já me deparei. Hoje, mas não tanto. Mas outrora eu já passei por apertos muito grandes. Porque, assim, eticamente falando, se não dá, não dá. Existem muitos profissionais que, porque não querem se capacitar e se qualificar, não têm segurança para dizer um não para cliente. Quantas vezes, pastor, eu lhe disse não? É, Lembra lá no início? eu sempre, desde a primeira vez que eu estive lá com você, você viu meu cabelo como tava detonado, não foi? Quando Hum, eu cheguei lá. E você me falou algumas coisas e eu sempre acreditei no que você falou pra mim. Eu disse, olha, Pedro, tá aí. Você até perguntou o que foi tudo. Eu disse, tá aí. O que você disser que é pra fazer, eu vou fazer, porque eu confio, uhum. entendeu? E foi E a primeira vez aí, que eu estive lá. a Pode falar. gente fazendo a análise, o seu cabelo estava elástico, ele estava Isso. quebrando e você precisava retocar a química e eu te orientei em relação a como a gente tinha Foi. que estabilizar primeiro esse fio para então entrar Isso. com um processo químico de forma mais segura. E de lá para cá, graças a Deus, o Graças cabelo a tá um Deus. sucesso. Graças a Deus. Mas, E a você, né? aham, então assim, eu tenho uma fama. Essa fama ela é baseada em, vai lá, se não der pra fazer, ele vai dizer, Isso. ponto. E assim, eu me orgulho bastante disso, de ter construído minha carreira em cima desse nível de confiabilidade. Eu não sou o tipo de cabeleireiro que é, preciso enganar, mentir ou omitir a verdade da minha cliente para ganhar aquele dinheiro. Então, assim, não é novidade para as minhas auxiliares, para outras clientes que estão aguardando e vendo pessoas saírem da minha cadeira sem fazer nada. Isso é para corte, para química, para tratamento, para tudo. Eu dispenso clientes, mas eu dispenso clientes não por nada, não é por arrogância, não é por incapacidade, mas é porque quando eu identifico que o desejo ele não é possível de ser realizado e que nós estamos à beira de ter um problemão, Isso. eu não vou me responsabilizar. Não, não é aquele negócio de, ó, assina aqui, o seu cabelo vai cair, tá? Mas assina aqui que você tá Não, ciente, eu vou fazer. Não, não. não. Existe toda uma questão ética, moral por detrás E a disso. sua imagem também, né? Lógico, uma pessoa com o cabelo todo quebrado, assinado por quem? Pedro Coelho? Não. Entendeu? Não. A imagem também. Então eu sou bem chato em relação a isso, construí minha carreira em cima disso. No início foi bem chato, porque o meu sócio olhava pra mim e dizia: O que que aconteceu? Ela não entrou pra fazer mechas, por que que ela saiu? Pedro, ela entrou pra fazer um corte. Qual o problema? Por que que ela foi embora? E muitas vezes algumas clientes saíam chateadas, saíam frustradas, saíam fazendo reclamações. E hoje, graças a Deus, a grande maioria, quando recebem uma negativa minha, saem conscientizadas. Elas saem com o pezinho no chão. Porque às vezes a mente ela voa muito mais longe do que ela poderia ir. E aí a cliente vai lá com o cabelo entupido de química, sem um tratamento adequado e deseja fazer uma mudança extremamente brusca na cor do cabelo e não vai dar para fazer porque o cabelo vai ficar todo no ralo do lavatório. É E isso eu falo mesmo. que não, e aí às vezes bate aquele senso de responsabilidade. Poxa, realmente, eu tava. Se eu tivesse ido em outro lugar onde o cabeleireiro não tivesse cuidado, tivesse só de olho no dinheiro que eu poderia oferecer para ele, com certeza ele teria feito. É verdade. Inclusive, o final de muitas conversas é essa: olha, você pode ir em outro lugar, pegar uma segunda opinião, mas eu te alerto, cuidado com as pessoas que são oportunistas. Isso. Tem pessoas
que por N razões, às vezes por desvio de caráter, às vezes porque não atenderam ninguém, tem um filho para colocar comida na mesa. Ele vai olhar pro teu cabelo, mesmo sabendo que não dá, ele vai lá e vai fazer para ele ganhar aquele dinheiro. Alguns com uma justificativa, outros apenas porque são pessoas de má índole. E ainda tem aqueles que é por falta de conhecimento também, porque em todas as áreas existem pessoas que não estudam, É isso mesmo. né? Ô Pedro, isso que você está falando, eu canso de falar também, em qualquer área, em qualquer profissão. A gente tem que realmente estudar, a gente tem que se especializar. Eu sou pastora, certo? Tenho o dom que Jesus me deu, mas eu estudo. Para o quê? A gente tem que aperfeiçoar o dom que Deus nos deu. Senão, quando a gente busca o conhecimento, é diferente. Muitos padecem por não saber, não é? Por não ter o conhecimento, não é? Daquilo que pode se ter de proveito ou não, do que você pode fazer, do que você não pode fazer. O conhecimento, ele nos traz benefício, não é? Agora, a palavra diz que o autoconhecimento, a sabedoria, quanto mais a gente busca, ela nos traz também, não é? Um enfado, nos traz uma certa tristeza também de você ter tanto conhecimento que lhe leva a um caminho e a uma visão mais ampliada do que a visão natural que as pessoas têm, não é? Tudo isso a palavra do Senhor nos ensina. Eu separei, nós só faltamos duas perguntas aqui para você. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas eu separei aqui, não é? Em 1 Pedro, certo? Capítulo 3º, versículos o 3º e o 4º. Diz assim: o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa passagem aqui o Senhor me deu dentro do nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, tão importante, né? Deixando claro aqui para todos nós, todas as vezes que Jesus me usa na palavra, sempre digo, não é somente para vocês que estão ouvindo, mas para todos nós, porque eu estou sendo também beneficiada e abençoada por Deus através da palavra dele. A beleza exterior, ela é importante. E como Pedro aqui, o tempo todo, na nossa conversa hoje aqui, sempre falou, a nossa beleza exterior, ela tem tudo a ver com a interior. Então, se tem algo que o Senhor prioriza em nós, é o interior. Por quê? Porque Ele sabe que se a gente estiver bem com Ele, estamos bem conosco. E quando a gente está bem com nós mesmos, a gente enfrenta qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Aí você começa a parar e você começa aí a pensar certos momentos difíceis da sua vida que você já se deparou, você está enfrentando agora nesse exato momento. E que a palavra de hoje, e o tema de hoje, você vai dizer, mas cabelos, são cabelos, e o que é que isso tem a ver com o que eu estou passando? A autoestima da gente é muito importante, gente, muitíssimo importante, sabe? Muitíssimo importante. Eu digo por mim. Não vou entrar aqui no meu testemunho hoje, porque não interessa hoje aqui. Mas a autoestima, ela, quando nós estamos com a nossa autoestima bem, boa, nos leva a lugares que realmente a gente nunca pensou em estar. Isso independe do biotipo que a sociedade cobra de cada um de nós. Isso independe, né? Depois eu quero até que Pedro fale sobre isso. Eu vou dizer a vocês o seguinte: eu não tenho, já tive no início de tudo, quando eu engordei, sabe, Pedro? Eu tive, quase entrei numa depressão mesmo, porque você ter o seu corpo, como você é acostumado a ter, em forma, eu era atleta. Eu era atleta e de repente desandou tudo em minha vida por causa de saúde, né? Um problema de asma e aí desandou muito corticoide e eu acabei engordando. Até isso, Jesus trabalhar em minha mente foram alguns anos.
E eu sei que hoje em dia eu lido com isso muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Quando eu falo e tenho dado a oportunidade aqui em outros programas para falar sobre, não a questão da beleza, mas assim, de quem nós somos, independente daquilo que passamos, né? De aparência, seja lá o que for, é muito importante a gente estar bem conosco. Então, quando eu me olho no espelho e me vejo, incrivelmente você vai dizer, tá doida, mas eu me olho no espelho, eu me vejo e me acho muito bonita, sabe? Minhas ovelhas dizem assim, eu quero ser igual a minha pastora. Tem uma autoestima lá pra cima. Porque quem trabalhou nessa autoestima foi Jesus, sabe? Hoje em dia eu posso dizer assim, eu sou feliz porque eu me aceito do jeito que eu sou. E isso em algumas coisas, porque você pode falar, pronto, eu tô falando aqui hoje porque eu sou gordinha. Mas você pode não se aceitar porque você tem aí alguma comorbidade, algum problema de saúde, alguma coisa que as pessoas não aceitem também em você, porque muita gente fala sobre a questão, né, do negro, não é, dos homossexuais, mas quem é gordo, sabe, passa por um preconceito muito grande também. As mulheres, todo mundo fala também, mas quem é gordo, olha, ou quem é gordo ou quem é muito magro também passa por esse tipo de situação. E o que é que vai nos preparar para isso? É a palavra do Senhor. Então, essa palavra aqui que Jesus me deu, ele deixa claro o seguinte: ele zela pelo nosso coração e ele trabalha em nosso coração. Quando o Senhor ele trabalha em nosso coração e nos mostra que nós precisamos nos aceitar como nós somos, passamos a contemplar o mundo de uma forma diferente. Não são as pessoas e o que elas pensam que vai lhe fazer ser feliz, mas é quem você é dentro de você. E você ter a certeza que tem um Deus chamado Jesus que te ama como você é e te capacita do jeito que ele te fez e do jeito que você se encontra hoje e que tem feito muitas e muitas coisas, as maravilhas dele, porque o que é que ele quer de nós? Ele quer que a gente seja saudáveis. O que é ser saudável? É você ter uma mente saudável, um coração livre e liberto, sabe? De quê? De coisas que não provêm de Deus. Então, hoje aqui nós estávamos, eu estava bem atenta nos até testemunhos, depoimentos aqui de Pedro, de clientes dele que chegaram muito mal e chegam muito mal, porque por causa de coisas que são ouvidas, situações que passaram que foram mal resolvidas, e muitas das vezes a gente não sabe se resolver se não tiver ajuda de alguém que estenda a mão, ou você, o principal, correr atrás daquele que ele pode fazer por você. Porque nem sempre as pessoas se abrem. Tem pessoas que são fechadas e são fechadas. Mas aí você vai e abre o seu coração para Jesus e ele faz o que ele fez em minha vida. Hoje eu estou aqui e digo a vocês que sou gordinha, né? Feliz, bonitona. Isso aí eu digo para todo mundo, né? Sou pastora, mas eu não sou doente. Eu sou pastora, mas eu sou mulher. Entende? Tem que saber separar essas coisas, né? E outra coisa que eu vou dizer para você, foi o que eu estava conversando com o Pedro aqui, que Pedro passou por um processo, né? Eu estava até perguntando a Pedro, porque no meu caso, eu não sei se foi o que você passou, mas no meu caso mesmo, eu tenho sentido o quê? Não é na questão da minha autoestima, mas é questão de saúde mesmo. A necessidade que eu preciso diminuir o meu peso. Eu preciso melhorar em relação ao peso. Não por minha aparência que está me incomodando. Mas são situações que você falou, conversou comigo hoje aqui antes da gente começar o MyCast, que me interessou muito, né? Questão realmente de ir ali, você calçar, né, um tênis, né? Coisas assim tão simples e que quando a gente está acima do peso, a gente passa a não fazer, né? E pessoas fazem por nós. E tudo isso aí faz toda a diferença, né, Pedro? Fale um pouco pra gente, Pedro, sobre esse processo aí que você passou. É muito importante, sabe? Para mim, para o nosso público aí também. Então, tem 2 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu sempre fui uma pessoa mais gordinha mesmo, então ali dos meus 15 anos mais ou menos em diante, eu comecei a engordar bastante.
O gatilho principal do meu processo de ganho de peso era a ansiedade, mesmo que eu não tratava, eu não entendia, Sim. né? E chegou a um ponto onde eu realmente fiquei em obesidade mórbida grau 2. Eu pesei 143 quilos, Uhum. com 1,74 m. Então eu tava muito obeso. Uhum. E aí o que que acontece? Chegou determinado momento em que muita coisa na minha vida tava começando a ser afetada por isso. Eu precisava viajar para São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Moro aqui, já tem alguns anos, mas eu sou de São Paulo. Aí quando eu entrava no avião, se eu não pegasse as cadeiras especiais, eu ficava completamente espremido. Então, viajar durante horas sentado, não tinha posição, então era dores lombares, né? Inclusive aquilo que você falou, os extremos, né? As pessoas muito magras, as pessoas Isso. muito gordas sofrem preconceito. E muito. Só que eu vou dizer, olha, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o negro, o preconceito contra o pessoal LGBT é real e hoje é muito visível. Mas acredite, a gordofobia, ela é real e é extremamente disfarçada. Isso mesmo. As pessoas brincam, tiram sarro das pessoas com mais peso a vida toda. É verdade. Eu já tive a situação de um passageiro no avião simplesmente pedir pra trocar de lugar pra não ficar do meu lado. Porque ele se sentia como se eu tivesse, sei lá, invadindo o Espremendo espaço ele, alguma dele. coisa assim. Exatamente, mesmo com a delimitação da poltrona, né? Do braço da poltrona. Então, assim, infelizmente, isso ainda é muito levado na piada. Só que a autoestima de pessoas tem sido destruídas por conta disso. Se as pessoas não são tão seguras como a senhora, pastora, bem resolvidas, pessoas, sabe, inteligentes, pessoas instruídas como você, se passam mesmo, Verdade. certo? E às vezes pessoas fortes, pessoas que têm conhecimento, são abaladas. Sabe aquele negócio de água mole pedra dura? É Um verdade. brinca, o outro tira Isso. sarro. Vai chegando uma hora que a sua autoestima é minada. No meu caso, a autoestima era um ponto. Porém, eu estava começando a ter questão de esteatose hepática, estava com minha glicemia muito Sim. alta e estava com problemas de mobilidade. Sim. Joelho estava começando a doer, eu não conseguia brincar com os meus filhos, Uhum. eu não conseguia amarrar um sapato, eu não conseguia ficar sentado durante muito tempo, eu não conseguia ficar em pé durante muito tempo, Verdade. né? Às vezes eu fazia alguns cabelos que demandavam mais tempo, como mechas, que às vezes eu fico 2 horas, 3 horas em um cabelo colocando mechas, papel alumínio. E depois eu tinha que sentar, ou às vezes eu tinha que subir para a área de convivência lá em cima e deitar no chão para tentar aliviar a pressão na minha lombar. Então, Nossa. assim, a minha qualidade de vida estava péssima. Eu não queria sair com os meus amigos para fazer um passeio porque ia caminhar demais. Eu ficava extremamente desmotivado a fazer qualquer coisa. Ah, vai ter escada? Não quero. Ah, vai ter trilha? Não quero. Ah, é andar no parque? Andar? Não, não quero andar, não. Aí vai pra praia? Não, aí vai ter que andar da areia até a água? Não, não quero. Então, assim, eu comecei a perder oportunidades, a me afastar de pessoas, a me excluir por conta disso. Entendi. Então, a cirurgia bariátrica, ela não veio como um capricho e ela não veio definitivamente como questão estética. Foi saúde e mobilidade. Uhum. E ela trouxe a questão estética também, né? Então, eu não sabia como eu me sentia mal. Inclusive, isso foi um dos gatilhos durante muito tempo para eu trabalhar com beleza. Era um modo de eu fazer as pessoas ficarem bonitas quando eu não conseguia fazer a mim mesmo ficar. Interessante, né? Tá? Eu tô falando isso daqui, isso é uma coisa bem pessoal minha, isso é uma coisa que hoje eu tenho como algo superado, mas que é algo dolorido ainda de lembrar. Entendo. Eu cuidava de todo mundo, eu fazia os cabelos mais lindos possíveis, eu falava para as pessoas quão elas eram bonitas, mas eu nunca consegui receber um elogio e achar que era verdade. Eu sempre achava que era bajulação, Entendo. porque eu sempre me achei uma pessoa esteticamente muito fora do padrão. Sei. Não que hoje eu me sinta, só que o emagrecimento ou eu conseguir comprar roupas que eu quero, não aquelas que cabem, porque Isso. isso é um É fardo. verdade. Você É. entra numa loja, Com o que certeza. cabe é o que você vai levar. É E eu verdade. não sei o que cargas d'água acontece com a moda no Brasil que só fazem roupa pra gordinho feia. Isso. Poxa, Verdade. não tem a estampa bonita que você colocou lá na Isso. roupa pro Não tem magro? Pô, aquele não meio tem. capricho, né, Não tem o Pedro? mesmo capricho, não tem as mesmas Isso. estampas, não tem o mesmo tecido. Isso. Então, assim, é um discrimínio, assim, terrível.
Então, assim, eu comprava o que dava. Aí hoje, eu podendo escolher uma peça, podendo escolher um look e tal, eu comecei a realmente entender que eu sofria de baixa estima. Olha só que controverso. Um cara que trabalha há anos com beleza, levando beleza, elevando a autoestima Isso, das pessoas, sofrendo de baixa estima. isso mesmo. Então, assim, isso foi uma cura pra mim. Foi uma Maravilha. cura não somente na parte física, de mobilidade, mas também foi uma cura emocional, né? Então Tremendo. hoje eu me sinto muito bem e foi um presente de Deus. Maravilha. E em relação a isso também, é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Isso daqui é algo que eu preciso falar em níveis assim de utilidade pública. É, depois do evento da Covid, nós temos casos recorrentes de pessoas que sofrem queda de cabelo muito mais do que outrora. É verdade. A queda de cabelo entenda, o cabelo ele é um produto de uma matriz da pele. Hum, Existe um bulbo que produz um fio de cabelo. Esse bulbo, ele é uma invaginação da pele, então a pele ela tem pequenos buraquinhos. Esses buraquinhos são berços que são capazes de produzir cabelo. sim. Então o cabelo, ele é feito pelo corpo humano. Quando há algo de errado com o cabelo, possivelmente há algo de errado com o corpo humano e as pessoas não levam isso em consideração. Entendo. E o evento da Covid, ele trouxe toda ele expôs muito isso. Então, pessoas que antes da Covid faziam mechas e faziam selagem no cabelo, hoje tentam fazer os mesmos processos e o cabelo não aguenta e quebra. E não é por conta da Covid, mas a Covid ela expôs algo que estava sendo negligenciado durante muito tempo, que o cabelo ele é fruto do seu corpo e o seu corpo ele é inteligente. Cabelo, unha e pele são feitos de queratina e não são órgãos vitais. Nem a pele, nem o cabelo e nem a unha. Então, quando você está, por exemplo, combatendo um agente viral, você está num processo de infecção viral, o seu corpo, de maneira autônoma, ele se reorganiza completamente para tentar combater o Isso. patógeno e manter você vivo. É. Então, se você tem recursos como nutrientes, vitaminas, minerais, água, energia, tudo isso vai ser canalizado e direcionado para combater o patógeno e para manter o seu cérebro funcionando, pulmão funcionando, rim funcionando, coração funcionando. Isso mesmo. E cabelo, unha e pele usam nutrientes, vitaminas, minerais e água que você tem no seu corpo para serem produzidos. Então, quando o corpo ele está em um processo inflamatório, seja por conta uma infecção viral, bacteriana, ou você está passando por uma gripe e etc., o corpo ele vai se reorganizar, vai traçar metas e prioridades, e por isso o bulbo capilar começa a receber muito menos nutrientes e vitaminas para produzir fios. Então, é muito comum que, durante um processo longo de tratamento de saúde, ou quando você está em depressão por muito tempo, ou quando você tem uma perda muito significativa de alguém que você ama, ou quando você está exposto a estresse contínuo por conta do trabalho, por conta de faculdade, você está em uma situação onde o seu corpo ele precisa entrar em reequilíbrio, ele está desequilibrado, porque você está estressado, porque você está triste demais, depressivo, porque você está com uma infecção, porque você está se curando de uma cesariana, porque você fez uma cirurgia aberta que está demandando o seu corpo cicatrizar. Então, nesse momento, o seu corpo ele vai tentar trazer todos os recursos para te manter vivo e cabelo e unha vai ficar de escanteio. Quando o cabelo ele recebe, quando o bulbo recebe menos aporte de nutrientes, ele produz um cabelo mais fino e mais fraco ou não produz cabelo. Então é muito comum pessoas que estão passando por essas fases difíceis terem o cabelo com queda, porque boa parte do cabelo, o cabelo ele tem basicamente três fases. A fase de crescimento contínuo, que pode durar ali entre 3 e até 7, 8 anos contínuo, por isso que tem indianas que têm um cabelo até o pé, Sim. né? Então o cabelo ele continua por anos crescendo. Depois vem a fase de repouso e depois a fase de queda. Quando o folículo ele está recebendo pouquíssimo aporte ou quase aporte nenhum, ele entra automaticamente em fase de repouso e dali umas 3, 4 semanas ele entra em fase de queda e então inicia-se um novo ciclo de produção de cabelo. Então, pessoas que sofreram uma gripe, pegou uma gripe, uma virose braba, daquela que durou 15 dias, pode contar
com 20, 30 dias você vai ter uma queda de cabelo. Porque no momento em que você estava com a infecção na fase aguda, o seu corpo se reorganizou, o cabelo foi ficando de escanteio, a unha enfraquece, a pele perde o viço e o cabelo cai. Aí as pessoas perguntam, tá, Pedro, o que que a depressão tem a ver com isso? A depressão, ela faz com que todos os seus sistemas sejam afetados. Então, na hora que você está triste, o seu corpo precisa produzir hormônios de felicidade, de estabilização, de bem-estar para tentar tirar você desse processo de autodegradação que é a perdão, me fugiu a palavra. A depressão. Sim. Então, para produzir serotonina, dopamina, é necessário os recursos que é utilizado também para a produção de cabelo. Então, pessoas depressivas, pessoas que não comem direito, pessoas que não fazem o número 2 com frequência, pessoas que não dormem direito, pessoas que não tomam água direito, estão comprometendo diretamente a qualidade do cabelo produzido. Então, nós chegamos com pessoas lá no salão que sempre fizeram o cabelo muito bem. Nunca tiveram problema. Aí, de repente, começaram a fazer o cabelo e o cabelo começou a quebrar. A culpa é do produto, a culpa é do profissional. Mas, quando a gente vai rever os últimos 2, 3 anos dessa pessoa, passou por Covid não sei quantas vezes, passou pela perda de entes queridos, passou por problemas de demissão, porque muitas pessoas perderam seus empregos. Verdade. Então, uma sucessão de problemas que fez com que o Contribuiu. corpo estivesse totalmente desequilibrado, tentando buscar. A pessoa não estava dormindo direito, não estava tomando água direito, não estava suplementando, não estava se alimentando direito. Como é que produz cabelo de boa qualidade com isso? Como é que esse cabelo consegue ser exposto a uma química e ficar bem? Então, assim, o corpo ele é totalmente interligado. Nada funciona de forma independente. E o cabelo não está longe dessa matemática. Então, cuidado. Quando ele estiver caindo, não vai... É tipo assim, se eu puder fazer uma recomendação, muitas pessoas fazem assim. Cabelo nasce do couro cabeludo. O couro cabeludo é pele. Então, tá caindo, vou no dermato. Meu conselho é, não vá no dermatologista quando tiver com queda de cabelo. Vá no endócrino. Vá no nutrólogo. Procure entender como é que estão as suas taxas, primeiro. Como é que está o seu ferro, sua ferritina, sua vitamina D? Como é que estão os seus hormônios? Porque isso sim tem um impacto direto na queda do cabelo. Queda é da raiz. Quebra é o cabelo quebrar ao meio. Eu, como cabeleireiro, posso tratar o quê? A quebra. Mas eu, como cabeleireiro, não consigo tratar a queda. A queda. A queda é fisiológica, ela parte de dentro para fora. Isso. E quem é que vai diagnosticar isso? O médico que vai pedir os exames e entender como é que as suas taxas estão. Isso aí. Caiu o cabelo, vai no endócrino, vai no médico, pede um exame, pede uma bateria ali de exames de sangue, entenda como é que está o seu funcionamento, veja o seu ciclo de sono, menstruação, etc, para poder primeiro resolver isso, porque cosmético não faz milagre. Cosmético é uso secundário. Um tônicozinho, um shampoo anti-queda vai ajudar, mas enquanto você não resolver a raiz do problema, não vai funcionar. E isso é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Não. É isso aí. Olha, você é especialista em cabelos crespos e cachos. Os tipos mais discriminados, né, há pouco tempo atrás. Como você encoraja seus clientes a cultivarem a alta aceitação diante de padrões irreais de beleza? Você até já falou, né, sobre isso aqui por diversas vezes. É isso, gente. É uma questão de reconexão. Às vezes, porque a nossa mãe, a nossa avó falou que, essa menina com esse cabelo arrepiado, ai, cabelo de urubu. Enfim, ficam criando aqueles rótulos, fazendo aquelas brincadeiras que vão ferindo a criança, até que ela diz, posso fazer? Já tenho 15 anos, já tenho 12, 13 anos, mãe, eu quero fazer. Aí vai lá e faz a química de mudança. Foi o meu caso. Então, assim, você não deseja mudar o seu cabelo de forma tão aleatória. Você muda porque pessoas normalmente lhe machucaram. Você colocaram em xeque aquilo dali. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico. Você, até agora, pastora, não quis cobrir brancos. Você se sente muito bem grisalha. Isso. Então, veja, de alguma forma, quando os brancos começaram a surgir, surgiram em uma Magdail que estava muito bem segura de quem ela era e que tava tudo muito bem. Verdade. Então, assim, a fase do querer alisar ainda estava dentro de uma Magdail que estava mais suscetível a aceitar a opinião dos outros em relação ao cabelo dela, mas os brancos vieram numa fase muito bem consolidada. Isso mesmo. Veja, ela não muda o branco, não. mas muda a forma. Isso. Então, é isso, gente.
Como é que Isso. eu faço para interagir? Eu preciso ressignificar. Eu preciso trazer para essa cliente os benefícios dela ter aquilo que Deus deu para ela. E se caso em algum momento ela não achar que aquilo casa com ela, tá tudo bem. O mesmo Deus que deu cabelo cacheado também deu conhecimento ao homem para criar produtos cosméticos para Isso. transformar os cachos em cabelo Isso liso. mesmo. Então, assim, em tudo você pode ver a mão de Deus. Isso mesmo. Olha a ciência como evoluiu, olha a capacidade que Deus deu aos cabeleireiros de poderem mudar aquilo. E outra, ele fez o cabelo passível de ser transformado. Se Isso. fosse algo que não pudesse ser mudado, ele não teria feito o cabelo cheio de enramações Isso mesmo. internas com ligações nos aminoácidos que interagem com agentes cosméticos. Deus fez o cabelo para ser modificado caso a gente deseje, porque nós temos ligações químicas que fazem isso acontecer dentro do cabelo. Isso. Isso faz parte do livre-arbítrio que ele nos deu, não é? Sim, Então cada um usa o seu cabelo do jeito que quiser usar, por que não? entendeu? Não é? Eu não tenho problema É com minha isso. profissão, gente. Eu vou defender, mas não é só isso. Deus está nisso. Isso. Por que não? Eu tô falando aqui como pastora, sabe? Eu vejo dessa forma aí que você tá falando. Você tá falando como profissional, mas Deus nos deu livre-arbítrio, gente. Então, se você quer usar o seu cabelo curto, use. Quer usar seu cabelo mediano, use. Quer usar seu cabelo grande, use. É algo pessoal, é de cada um. Como estiver se sentindo bem, vai lá e faz. Qual diferença vai fazer? Isso não vai interferir em quem é você, não é? E a questão dos meus cabelos brancos, né? Grisalhos, ouvi muito. Pinta esse cabelo. Pinta esse cabelo. Eu não vou pintar, não, porque eu acho meu cabelo lindo do jeito que ele é. Hoje em dia, as pessoas que diziam, pinta esse cabelo, aí diz, ah, você é privilegiada, viu? Queria ter uma mecha como a sua. Ah, tanta gente paga tão caro para ter uma mecha e não chega aos pés da sua. Você vê como são, como as coisas mudam. O Isso aí, posicionamento, o né? posicionamento. Mas isso aí depende de nós, né, Pedro? Depende Uhum. de nós. Você falou tudo. Estamos chegando ao final, é a última pergunta. Infelizmente, tá tão gostoso aqui, né? Nosso bate-papo, Pedro. Olha, Pedro, obrigado por compartilhar, né, sua experiência e conhecimento conosco hoje aqui, certo? Antes de encerrarmos, você poderia deixar uma frase final e dizer como ser atendido lá, né, no seu salão por nossos telespectadores e eu creio que os que são daqui vão ser seus futuros clientes também. Ah, que bênção. Gente, uma frase é: se conheça. Quando Isso, você se conhece, verdade. você sabe quando você tem que alisar, quando você tem que deixar o cabelo cacheado, quando você Perfeito. vai ficar grisalha, quando você vai ou não ao salão de beleza, quando é o Isso. momento de mudar. Então, tudo parte do autoconhecimento. Se você sabe quem você é, É, se você conhece os seus limites, se você busca se compreender e entender os seus gatilhos, é, você é uma pessoa muito mais livre do que você poderia ser. Então, a isso. frase é: busque se conhecer. Perfeito. E para Verdade. ser atendido por mim, Fala é aí. só entrar em contato lá com a Ju Beauty Concept, né? Nós estamos no Instagram, nós somos o @Aju Beauty Concept. E eu também tenho o meu pessoal, que é o @Pedro Coelho Real, né? Lá tem os links, né, do WhatsApp, você pode falar pelo direct e tal. Nós estamos localizados na Rua de Laranjeiras, né, no calçadão lá do centro, número 44. Isso. E vai ser um prazer receber qualquer um de vocês que queiram visitar a gente. E já vão com o coraçãozinho já preparado, que se não der para fazer, eu vou falar. Se der para fazer, a gente vai fazer. E eu vou sempre poder ali ouvir a tua história. Eu não trabalho por tabela, eu trabalho com pessoas que têm histórias diferentes e eu trato cada uma delas de maneira individual. Maravilha, Pedro. Olha, antes de encerrarmos aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, não é? Que é a produtora OH, por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade. E também a assessoria de marketing Pic Plus Company, por ajudar empresas com orientações especializadas para promover as suas vendas, melhorar aí o que você já tem, tá bom? Outra coisa aqui com vocês, não esqueça de dar seu like se você esqueceu. Muitas das vezes a gente entra no YouTube, sabe, Pedro? E entramos no canal e a gente fica tão empolgado com o conteúdo que a gente tá vendo que a gente esquece de dar o like. Mas o like é muito importante.
Dê o seu like, faça seus comentários, tá bom? E compartilhe muito esse link aqui, vai valer a pena. Vocês vão se sentir, olha, muito melhores e a autoestima com certeza vai aumentar, não é, Pedro? Com Quero certeza. agradecer muito de coração, viu? Obrigado. Hoje aqui você está conosco, foi com muita alegria que eu, não somente eu, mas todo o nosso público lhe recebe, tá bom? Que Deus te abençoe Amém. grandemente, Obrigado. grandemente. Continue sendo essa pessoa que você é e o profissional que você é também, tá bom? Amém. Obrigado. Eu quero Obrigado, agradecer pessoal. a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima, gente.